Oi, crianças, tudo bem? Vamos dar então início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós temos novidades, temos a nossa revista nova que chegou. Lembra que há um tempinho atrás nós encerramos aquela revista que era juniores, né? É Detetive Junior? Então, agora nós vamos iniciar um outro tema. Chegou a revista e o tema é esse aqui, ó. Ó, quando as crianças aparecem. Vamos falar das crianças da Bíblia, né? Então, vamos iniciar com o nosso tema, versículo tema, que é falando de Abraão, porque nós vamos falar nessa primeira aula sobre os filhos de Abraão, Ismael e Isaque. Na aula passada, nós falamos sobre Abraão, sobre a fé de Abraão, que era o pai da fé, e hoje nós vamos falar sobre Ismael e Isaque. Então, o versículo tema tá lá, ó. Gênesis 17, de 2 a 4, vamos falar na nossa Bíblia, palavra de Deus. Diz assim, no 17:2: E porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. O 3: Então caiu Abrão sobre seu rosto e falou Deus com ele, dizendo, no 4: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. Então Deus fez um concerto com Abraão, falando para ele que a descendência dele seria muito grande, né? Seria enorme a descendência de Abraão. Só que o que acontece? Abraão e Sara moravam no deserto, né? E tinham essa promessa que Deus tinha feito a eles. Acontece que o tempo foi passando, eles foram ficando velhos e eles não tinham filhos. E naquela época, o que acontecia? Uma mulher que não tinha filho era muito mal vista, né? E o marido dela não tinha filhos também, então ficava muito triste porque não poderia perpetuar sua descendência. Então, era uma situação bem triste para eles, mas eles estavam aguardando aquela promessa do Senhor, né? E estavam aguardando aquela promessa. Aí acontece que Sara estava muito entristecida vendo um marido que não podia ter descendências. E isso era uma situação muito ruim para eles, muito pejorativa. E aí o que aconteceu? Sara então falou para Abraão ter um filho com a sua serva, Agar, porque aí ele poderia ter descendência através de Agar, já que ela não engravidava. Então, e assim aconteceu. Sara autorizou, vamos dizer assim, Abraão ter um filho com a serva dela. E assim nasceu Ismael, né? Passou um tempo, né, que Ismael já tinha nascido. Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão e de Sara. Ela engravidou e ela teve um bebê, um menino também, que se chamou Isaque. E os meninos cresciam juntos, né? Porque eles moravam todos juntos. A serva morava junto com eles e Ismael também. Só que um dia as crianças brincando lá fora começaram a ter uma briguinha de criança e Ismael começou a rir de Isaac, né? Caçoar de Isaac de alguma situação. E Sara viu e Sara não gostou disso. Então chamou Abraão e falou para Abraão para despedir, né? Para mandar embora a Agar, que era sua serva, e a criança, que era Ismael. Abraão ficou muito triste, né? Porque tinha que se separar do seu filho, Ismael. Então, Abraão falou com Deus. E Deus falou para ele: Não se preocupe, eu cuidarei de Agar e de Ismael. Então, Abraão mandou embora os dois. E eles foram. Agora pensa: Agar era uma serva, ela não tinha uma casa para ela ir, não tinha um lugar para ela ir.
Então eles saíram naquele deserto, que eles moravam em deserto, em tendas no deserto. Então eles foram andando, foram andando. Só que eles levaram algum suprimento, né? Levaram um pouco de água, levaram algum alimento. Só que eles andaram, andaram, andaram e chegou uma hora que não tinha mais água. E Ismael, ainda criança, começou a chorar porque estava com fome, com sede. E Agar ficou desesperada e não sabia mais o que fazer. Pensou, ele vai morrer, eu não quero ver essa cena. Colocou o menino embaixo de uma árvore e se afastou. E o menino chorando, chorando. Mas aí, antes dela se afastar muito, apareceu um anjo vindo de Deus, e falou para Agar: por que você está se preocupada? Não se preocupe, eu cuidarei de você e da sua descendência. Não é maravilhoso? Ó, aqui eu tenho uma imagem que inclusive está na revista, tá? Aqui, ó. Vocês vai dar para ver? Aí, ó, Ismael embaixo da árvore, chorando. E Agar, tá vendo a Agar ali? Então, o que acontece aqui é que eles estavam numa situação muito difícil. Mas aí tem o anjo, olha aí pra vocês. Tá vendo? Tem a tesourinha? Pra vocês recortarem e colar aqui, ó. O anjo falando com Agar. Pra não se preocupar, e fez uma promessa para ela que iria multiplicar a descendência dela também, né? Então, aqui nós vemos o seguinte, que Deus, ele ouviu a oração de Ismael, ele ouviu o choro do menino, ele ouviu a preocupação de Agar, e que ele cuida de nós em todos os momentos. Aqui, Abraão e Sara não tiveram paciência de esperar, mas nós temos que ter paciência e aguardar as promessas do Senhor, porque Ele mesmo cumprirá no tempo dele, não no meu, não no seu. Deus nunca chega atrasado, ele sempre está na hora certa. E Sara e Abraão quis dar um jeitinho de resolver a situação, mas eles já tinham uma promessa que Deus tinha feito para eles, né? Então, aí nós temos que ter esse cuidado, saber que Deus está no controle de todas as coisas e que na hora certa Deus vai agir. Ele sabe quando nós estamos tristes, o porquê nós estamos tristes. Ele ouve o meu choro, ele ouve o seu choro. Então fale com ele tudo aquilo que você precisa, que ele vai estar te atendendo conforme a vontade dele mesmo. Tá bom? Tem mais um versículo que nós vamos ler, que está aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. 1 Pedro 5,7. Vamos ver? 1 Pedro 5,7. E fala assim a palavra do Senhor: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida de nós. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, de toda a sua família. Então nós temos que estar sempre ligados no Senhor, né? Porque Ele é que pode resolver as nossas dificuldades, pode nos dar força para podermos lutar e vencer as nossas dificuldades, tá bom? Ah, deixa eu falar uma coisa. Eu também preparei uma atividade a mais. Tá aqui, ó. Tá junto lá com a revista, tá bom? Aqui é o nascimento de Isaac. Olha ele aqui, ó. Aí, então, a atividade é recortar o bebê e colocar no colo de Abraão. Abraão e Sara, que todos felizes com o nascimento de Isaac, que Isaac é o filho da promessa, porque Deus cumpriu a promessa na vida dos dois, na vida do casal. Amém? Vamos orar então para encerrar. Estou aguardando, tá bom? Imagem que vocês vão me mandar das atividades feitas, tá certo? Vamos orar então. Posição de oração, vamos fechar os olhos. Pai querido, muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor é o Deus de promessas. A tua palavra está cheia de promessa para nossas vidas e nós cremos em cada uma delas. Que o Senhor nos ajude a ter paciência e fé e para crer e aguardar no Senhor tudo aquilo que o Senhor prometeu. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por essas crianças, por suas famílias, pela tua palavra no nome de Jesus.
Amém. Que o Senhor fique com cada um de vocês, que abençoe, livre de poder do mal a cada criança, a cada lar, a cada família, no nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças. Beijos.